Kardec, Luiz Fabiano na área, cruzamento, Kardec, olha a bola pro Lucas, olha a chance do Lucas aí! E o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Salve, salve, torcida tricolor ligado aqui no canal do Babu Tricolor, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar aqui a respeito desse resultado do jogo do Flamengo. O Flamengo vence o São Paulo no Morumbi, vamos falar a respeito desse jogo aqui. E antes, eu queria lembrar para você que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, que tem vídeo falando a respeito do São Paulo, trazendo notícias e muito mais para vocês. Também vou pedir para você para deixar o seu like, deixe o seu like, ele é muito importante para o nosso crescimento aqui na plataforma do YouTube, beleza? Lembrar aqui a você também que se você quiser garantir o seu manto, assim como esse aqui que eu estou utilizando do São Paulo, uniforme 1 e 2, o 3 ainda não temos, assim que tiver eu vou avisar para vocês, beleza? Mas se você quiser garantir esse manto aqui, ou até um novo do Brasil, né? Tanto o uniforme azul quanto o uniforme amarelo já está disponível, tá aqui em Importes. O link do meu site está aí na descrição. Beleza, vamos começar falando aqui, galera, a respeito da escalação do São Paulo, beleza? A escalação do São Paulo, para mim, ela já vem com ponto-chave para a gente falar dessa partida. Mas antes, eu quero deixar claro aqui para vocês uma coisa. Se você acha que eu tenho que concordar com você, o que eu tenho que defender o Rogério Ceni aqui, mano, já sai do vídeo, cara. Já sai do vídeo. Eu vou falar o que eu achei do jogo. E eu não tenho que concordar com ninguém. Eu não tenho que concordar com quem fala que o Rogério Ceni tá tirando leite de pedra. Eu não tenho que concordar com quem fala que o Rogério Ceni acerta absolutamente tudo e etc. Beleza? Eu vou dar a minha opinião. Se você concorda com ela, beleza. Se você não concorda com ela, você pode deixar o comentário respeitosamente aí no campo de comentários, que eu vou responder vocês, vou resenhar e tudo certo. Tranquilo? Porque, mano, o time perde por 3-1 dentro do Morumbi, está com o pé fora da Copa do Brasil e a galera fala que o São Paulo amassou. Eu só posso ter visto outro jogo, porque no jogo que eu assisti não acontecia esse amasso que a galera tá falando. Começando pela escalação, o Rogério Ceni traz o time com o Giandrei. Igor Vinícius, Reinaldo, perfeito. Linha de 3, não achei nada legal. Acho que sem o Miranda ontem era para ter jogado apenas com 2 zagueiros e não com 3 zagueiros, porque o Rafinha ficou sem função basicamente ali na zaga, né? Um terceiro zagueiro baixo que não tinha velocidade para parar o Flamengo no contra-ataque, onde o Flamengo tinha muita velocidade para usar, principalmente quando entra o Cebolinha. Então achei totalmente disfuncional colocar o Rafinha ali e parecia óbvio isso. A gente falou para vocês ali no decorrer da semana que o Rogério Ceni, a gente já sabia disso internamente, o Rogério Ceni ia se mandar para cima do Flamengo. Se mandar como assim? Não ia se retrancar contra esse Flamengo, não ia jogar por uma bola contra esse Flamengo. E isso independe do primeiro gol tomado na partida, beleza? Isso depende do gol do João Gomes ali que veio no começo, que é um pouco triste para o que vai ser a partida, mas não depende daquele gol ali, o Flamengo ter se recuado, o São Paulo ter proposto o jogo realmente ali contra o Flamengo. Ali no meio de campo vem a minha revolta total, porque também havíamos falado para vocês antes do jogo contra o Santos que o Rogério Ceni queria utilizar esse meio de campo. Pablo Maia, Nestor e Igor Gomes. A gente já tinha a informação que ele ia colocar o Gabriel Neves contra o Santos, porque ele queria usar o Pablo Maia contra o Flamengo. E ele deixa muito claro na coletiva de imprensa, então para você que duvida, eu não sei por que ainda, porque a gente traz a informação que aconteceu nesse, a gente deixa muito claro, o torcedor ele escuta o que ele quer, quando é algo que ele concorda, ele aceita, quando é algo que ele não concorda, que ele não aceita, o que é do Rogério Ceni, que ele defende, que ele baba tudo que o Rogério Ceni faz, ele não aceita. A gente trouxe aqui para vocês, o Rogério Ceni falou na coletiva também deixando claro, o Gabriel Neves, ele se contundiu, mas se ele não tivesse se contundido, ele seria reserva contra o Flamengo. E ele fala isso, ele deixa isso muito claro quando na entrevista pós-jogo ele fala o seguinte, fala que o Gabriel Neves vai ficar fora e que teve um problema lá e que ele criticou o Gabriel Neves, mas que tudo bem, que no elenco dele é assim. Mas ele também falou o seguinte, se o Gabriel Neves estivesse à disposição,
Mesmo que ele não fosse titular, ele iria entrar durante a partida, por que não? Então a gente já sabia que o Gabriel Neves, que se contundiu no fim de semana porque o Rogério Ceni optou por usar ele ao invés do Pablo Maia, o Gabriel Neves seria reserva hoje. Entraria durante o jogo? Perfeitamente, porque sempre ele está entrando quando ele está no banco, né, para dar um gás ali no segundo tempo e muito mais. Mas ele não seria titular contra esse Flamengo, e ficou nítido que fez falta o Gabriel Neves ontem contra o Flamengo. O Gabriel Neves hoje é o melhor meio-campista que o São Paulo tem. E aí vem a minha revolta, né? A minha revolta não é nem por não ter o Luciano, mas eu achava que dava também para ter o Luciano. Minha revolta se dá muito mais por esse meio de campo montado pelo Rogério Ceni, porque não existe argumento para você deixar o Igor Gomes, não existe argumento para você deixar o Rodrigo Nestor nesse time titular do São Paulo. Mas repito, a galera não quer saber, a galera não quer ouvir críticas ao Rogério Ceni, não pode criticar o Rogério Ceni. O Igor Gomes e o Nestor fizeram uma partida horrível, mas nem o gol do Nestor salva a partida que ele fez ontem, que foi horrível. E aí na frente ele coloca o Patrick e o Caleri. Repito, não vejo nenhum problema em ter colocado o Patrick. O Patrick, ele é excelente, ele é um jogador excelente. Ele jogou muito ontem, ele arrastava a defesa do Flamengo sozinho, ele fez uma partida absurda. Mas o Luciano fez 2 gols contra o América, meu amigo. Ele era para estar titular desse jogo. E volto lá o Rafinha disfuncional. Se fosse o Patrick, o Caleri e o Luciano, talvez fosse diferente. Se fosse o Patrick, o Caleri e o Nicão, você teria mais finalização, talvez você teria mais volume, mais opção para trocar passe melhor e finalizar melhores jogadas, entende? Então ficava o jogo com o Igor Gomes e o Nestor atrapalhando absolutamente tudo, um Pablo Maia também não jogando nada bem, e o Patrick e o Caleri tendo que desenrolar a chance, tendo que tirar da cartola as chances, com Igor, Vinícius e Reinaldo tentando achar oportunidades. E aqui vou fazer os meus elogios nessa partida. Meu elogio vai ao Caleri, que lutou sozinho ali na frente, vai ao Patrick, que arrastou tudo, jogou demais, na minha opinião, tirou da cartola muitos lances ali. Reinaldo muito bem pela esquerda, Igor Vinícius muito bem pela direita. O Léo, que eu critico muito aqui para vocês, ele salva uns 2 a 3 escapadas do Flamengo e foi necessário demais. Por quê? Ele tinha a velocidade que a zaga precisava para quando o Flamengo saísse ali no contra-ataque. O meio de campo não se salva ninguém. E aí o Igor Gomes foi tão ruim, mas tão ruim nessa partida, que até o Rogério Ceni, que adora ele, que defende ele com unhas e dentes, tirou o cara na metade da partida. No intervalo já sacou, já botou o Galopo, que era uma opção óbvia. Mano, pelo amor de Deus, o time não consegue criar nada, o time não consegue finalizar, não tem ninguém que tem uma vontade ali naquele meio de campo, não tem ninguém que tenta. O Patrick, ele acerta muito porque ele tenta muito, ele acredita até o final, ele força a jogada. O Galopo, ele tem o mesmo jeito, mas só quem não quer ver mesmo, que defende que o Galopo tem que ser reserva. O Galopo tem que ser titular no time que tem o Igor Gomes e que tem o Nestor. Não dá pro Igor Gomes e o Nestor ser titular no time desse. E volto lá no que disse o Rogério Ceni no pós-jogo. Ele fala que o Gabriel Neves recebeu críticas e que ele critica todo mundo ali do time dele, beleza. Você não vê nunca o Rogério Ceni tratar os jogadores da base do São Paulo, seja Pablo Maia, seja Nestor, seja Igor Gomes, com a dureza que ele tratou o Gabriel Neves, com a dureza que ele tratou alguns argentinos, não só argentinos, gringo, enfim, como ele fez em entrevista coletiva, ele faz desde o ano passado. Você falar que o Gabriel Neves errando alguns passes, por conta disso o time vai tomar uma goleada se for o Flamengo, você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. Porque não tem a mesma régua para cobrar o Igor Gomes, não tem a mesma régua para cobrar o Rodrigo Nestor, não tem a mesma régua para cobrar o Pablo Maia. Quando naquele jogo contra o Flamengo, que a gente jogou da mesma maneira e perdeu do mesmo jeito, o Pablo Maia veio dar piti contra o Galopo. Então assim, explicando agora o jogo, falando agora do jogo, né? São Paulo tomou o gol, propôs o jogo e o Flamengo aceitou.
aceitou esse tipo de jogo. E aí vem a questão, se o Flamengo tivesse jogado só contra o São Paulo dessa maneira, eu poderia, talvez, aqui concordar com vocês e falar, nossa, o São Paulo propôs bem o jogo, infelizmente a bola por hoje, por sorte, porque os deuses do futebol não quiseram, não entrou e as do Flamengo entrou e tudo mais. Mas, mano, eu não posso concordar com isso vendo os últimos jogos do Flamengo. O Dorival Júnior é um excelente treinador. O Dorival Júnior mudou esse Flamengo que, se fosse do Paulo Souza, hoje perfeitamente nós poderíamos passar. Mas ele sabe quando tem que atacar, ele sabe quando tem que defender, ele sabe fazer o time defender, ele sabe jogar contra algumas equipes que se propõem de maneira diferente. E o pior de tudo é que ele tem peça para fazer isso. Então, antes de falar disso aqui, eu quero deixar bem claro, a gente aqui não tá falando que o São Paulo tinha obrigação nenhuma de passar pelo Flamengo. Não estamos falando aqui que o São Paulo era para ter goleado esse Flamengo. Não estamos falando aqui que o São Paulo tinha elenco para amassar esse time do Flamengo. Beleza? Isso é muito importante a gente falar, porque a galera adora mesmo tirar as coisas de contexto, inventar uma coisa que a gente não falou aqui. Beleza? Mas vamos lá. O time do São Paulo vai para cima do Flamengo. Tem 70 escanteios durante toda a partida. Não acerta um escanteio sequer. Certo? De um lado bate o Igor Vinícius, e por mais que tenha acertado algumas assistências, não necessariamente são só cruzamentos ou cruzamentos na medida. O Igor Vinícius nunca foi um exímio cobrador de escanteios. Do outro lado tem o Nestor, que não consegue chutar a bola com força no meio da área. Ele não tem essa capacidade de chutar a bola com força no meio da área. Então a bola vai fraca no pé do jogador toda santa vez que ele cruza. Então nós desperdiçamos várias jogadas de escanteio para um time que estava querendo propor o jogo, para ficar cruzando bola para o Caleri disputar com duas torres que tinha na zaga do Flamengo. No começo, Davi Luiz e Léo Pereira. No segundo tempo, Léo Pereira e Fabrício Bruno. Então aí já morre uma parte do que seria o jogo do São Paulo. Segundo, pelo meio, Igor Gomes não arriscava nada. Não arriscava nada. O Nestor, a bola caiu umas 7 vezes no pé do Nestor e ele finalizou que nem uma criança. Ele finalizou mal demais. Inclusive o gol do Nestor ele sai porque ele finaliza, a bola desvia no zagueiro, ainda pega na mão do goleiro que fez uma partida muito boa, o Santos, e entra. Então é aquela coisa, você achar que o São Paulo amassou porque o São Paulo retém a bola e troca passes e o Flamengo aceita isso, é um ponto. Mas não é correto você achar isso, uma vez que o Flamengo, primeiro, meteu 3 gols no São Paulo, e quem olha pensa, nossa, mas o Flamengo meteu 3 gols no São Paulo, mas o São Paulo poderia ter empatado a partida. O São Paulo achou um gol com o Nestor. O gol desvia em um jogador, desvia no goleiro e entra. Mas o time do Flamengo, desde o começo do jogo, teve a chance que o Arrascaeta, ele dribla o goleiro, joga a bola no Pedro. Ainda bem que o Pedro não estava perfeitamente posicionado, estava ainda ali chegando na bola, senão era o primeiro gol do Flamengo. No primeiro lance do jogo, tiveram 2 a 3 escapadas do Flamengo, que o Léo salvou de uma forma que eu nem consegui entender, porque se não fosse isso, era chance clara de gol para o Flamengo. O Jandrei não fez uma defesa difícil no jogo. Fora o lance, é lógico, do Gabigol ali, que o Gabigol perdeu debaixo do gol. Então aqui, ó, só do lance claro do Gabigol e do lance que o Pedro perdeu debaixo do gol, que era para ter sido gol no primeiro lance do jogo, são 5 chances do Flamengo que poderiam ter perfeitamente acabado em gol. Ou seja, São Paulo ter tomado 5 gols do Flamengo e a galera falando que o São Paulo amassou. Eu só posso ter visto outro jogo. E aí, outro ponto que deixa muito claro isso é o Flamengo, quando ele joga contra o Atlético Paranaense ali pela Copa do Brasil mesmo, né, para passar para a semifinal. O Flamengo abre o placar com o Pedro, macetou o Atlético Paranaense no jogo da ida no Maracanã, não conseguiu fazer. No jogo da volta fez o gol com o Pedro e ficou atrás. Depois tem uma chance de gol com o Pedro, tirando da cartola o lance que ele toca pro Gabigol, que perde sem goleiro. Exatamente o que aconteceu ontem. O Atlético Paranaense também teve volume, o Atlético Paranaense também criou chances
Atlético Paranaense não conseguiu fazer gol, tomou contra-ataque, uma chance de gol claro também no pé do Gabigol, que não finalizou a partida. Repito, o time do São Paulo ontem foi mal armado, não tinha meio-campo, o meio-campo não construía nem destruía. Toda vez que o Flamengo saía no contra-ataque, era uma chance perigosa de gol. E aí os caras querem me falar realmente que o São Paulo botou o Flamengo na roda, que o São Paulo jogou taticamente perfeito e que o São Paulo jogou muito, amassou e que o resultado foi injusto. Meu amigo, só acha que o resultado foi justo se por algum motivo ou você quer defender o Rogério Ceni ou você foi pro estádio e quer, mano, dizer que assistiu um jogo maravilhoso do São Paulo, porque isso não condiz com a realidade. E aí o Rogério Ceni também fala da questão dos ingressos, que os ingressos foram caros, que pesaram a mão, a renda para o São Paulo foi excelente, mas o estádio não estava lotado de fato como deveria. O fato é o seguinte, esse jogo contra o Atlético Goianiense são os 2 jogos em que o São Paulo precisa de renda, precisa usar para fazer renda. Então assim, até mais o jogo contra o Atlético Goianiense, porque hoje o São Paulo poderia até, né, sei lá, se não fosse o Flamengo, talvez do outro lado, o São Paulo poderia até passar de fase na Copa do Brasil, e numa final você poderia, mas como era improvável, muito difícil, que nem o Rogério Ceni falou que era muito difícil contra o Palmeiras e quis colocar o time reserva, esse mesmo Rogério que a galera defende e fala que não erra nunca, esse mesmo Rogério que falou isso, né? E a gente poderia acabar não passando o Flamengo. Então hoje, na Copa do Brasil, era o dia para você colocar a bilheteria lá em cima, o valor dos ingressos lá em cima. Contra o Atlético Goianiense deve ser feito da mesma forma. Mas agora sim, eu não vejo nenhuma interferência nisso. Eu acho que o São Paulo, pelo que apresentou no jogo, pelo que conseguiu criar de chance, não iria fazer diferença alguma, mais ou menos torcedor. Teve muito torcedor mesmo assim. Tanto que a renda, se não me engano, foi ali perto dos 6 milhões, né? Com o ingresso, eu posso estar errado, mas acho que foi isso. Então assim, não vejo tanta diferença nisso, nesse fato de ter o estádio lotado, como o Rogério Ceni coloca ali. Mas não acho um erro, acho prejudicial para o São Paulo, acho ridículo para o São Paulo que pensa em crescer, falar que amassou o Flamengo hoje. Me lembrou o Rogério Ceni da primeira passagem dele, que ele estava imaturo como treinador e ficou se defendendo ali com essa questão da estatística de posse de bola, de finalização. Isso não ganha jogo. E o Flamengo, quando empatou com o Atlético Paranaense, que criou várias chances, teve também um volume absurdo. Isso não ganha jogo. O que ganha jogo é a bola na rede, o que ganha jogo é a efetividade. Ontem a gente não teve efetividade, talvez porque o Rogério errou na escalação, ou errou nesse meio campo ridículo que para ele é o melhor de todos. O que adianta a gente contratar um Soteldo se o Soteldo aqui vai jogar como centroavante? Se o Soteldo aqui vai jogar como ala? Ele não usa pontas, ele não usa 3 jogadores na frente de jeito nenhum. Ele não usa o Patrick de um lado, o Nicão do outro, o Caleri centralizado. Vai trazer ponta pra quê? Pra que trouxe o Bustos? Parece que o Bustos não é um jogador que o Rogério Ceni curte. Eu não tô falando que era pra colocar ele ontem, porque obviamente ele não tinha nem como ser inscrito. Mas vamos ver o que ele vai fazer na Sul-Americana. Eu acho que talvez ele ponha o Ferrarese, o Bustos. Não sei o que ele pensa do Bustos, mas pra mim parece óbvio. Ele tem ali os seus prediletos, ele tem ali sua panelinha, ele é teimoso. Isso atrapalha o São Paulo em vários momentos. E o que eu falei ontem eu repito aqui pra vocês. E não se iludam, tá? Eu sei que tem gente que não sabe separar o Rogério Ceni treinador do Rogério Ceni jogador e que foi ídolo. Eu adoro o Rogério Ceni, mas eu sei separar as coisas. Foi o Rogério Ceni talvez até que me fez gostar mesmo de futebol, mas eu sei separar as coisas. O Rogério Ceni treinador, ele é totalmente diferente do Rogério Ceni goleiro e jogador e ídolo, e ele é teimoso. Ele é muito teimoso. A temporada do São Paulo até aqui, ela é impressionante nas Copas. No Campeonato Brasileiro, ela chega a ser ridícula. O que o São Paulo tem de elenco e o que o São Paulo tem de desempenho no Campeonato Brasileiro é muito abaixo do que esse elenco pode entregar. O elenco do São Paulo não é nenhum time do Avaí, não é
que nem um elenco do América Mineiro, nem que nem o elenco do Atlético Goianiense, que até outro dia estava em 3 competições e agora caiu aí na Copa do Brasil, agora está em 2 competições. Está na zona de rebaixamento nesse momento. O elenco do São Paulo, ele é bom. Ele era um elenco para estar em G6, certo? Ali do Campeonato Brasileiro. E aí, repito, não estou cobrando que esse time tenha que passar do Flamengo, mas esse time era para estar melhor, muito melhor no Campeonato Brasileiro. E esse time, pelas circunstâncias, teria como obrigação hoje ganhar a Sul-Americana. Porque como o seu Campeonato Brasileiro é horrível, isso é a Copa do Brasil. O único ponto fora da curva da Copa do Brasil aqui é ter passado do Palmeiras. Porque passar do Manaus com esse elenco do São Paulo, sinceramente não tem nada demais. Passar do Juventude com esse elenco do São Paulo não tem nada demais. Passar do Palmeiras realmente é um feito em tanto, mas não esqueçamos. O São Paulo jogou mal lá no Allianz. Teve um pênalti no pé do Veiga, que ele perdeu. E outro pênalti que o mesmo Veiga, um dos melhores batedores de pênaltis, perdeu na decisão por pênaltis. Então, assim, não esqueçamos os detalhes, tá? Mas beleza, o São Paulo, mesmo assim, ter passado do Palmeiras é algo gigante. E é o ponto fora da curva aqui da temporada. Porque na final do Campeonato Paulista que a gente fez, na final foi ridículo. Ponto fora da curva, o Palmeiras passou do Palmeiras. Passar do América Mineiro com esse elenco do São Paulo também não é nada demais. Ter passado da Universidade Católica, que é um time que beira o amadorismo, na Sul-Americana não teve nada demais. O grupo do São Paulo na Sul-Americana é triste, é ridículo. O grupo do São Paulo na Sul-Americana não teve nada demais. Pegou o Ceará. Aí o Ceará é um time que vinha num momento muito bom, mas que não tinha elenco para esse momento muito bom de sustentar por mais tempo. Então ter passado do Ceará, beleza, muito bem, foi nos pênaltis, mas passou do Ceará também com o elenco do São Paulo, não é nada fora da curva. Então o que eu falo para vocês é, o Campeonato Paulista ter chegado até a final, beleza. Na final, a gente não derrubou o Palmeiras, não ganhou em cima do Palmeiras. Seria algo mais fora da curva e algo a ser considerado. Campeonato Brasileiro, horrível, horroroso. Campeonato Brasileiro do São Paulo. Só seria pior se tivesse hoje na zona de rebaixamento. Copa Sul-Americana do São Paulo. Até aqui, mano, não fez nada mais do que a obrigação. Vamos pegar o Atlético Goianiense, que também não tem elenco para ficar em várias competições. Então, repito, o Rogério Ceni, pela sua teimosia, Rogério Ceni, pelo que vem sendo apresentado até aqui, tem obrigação de ganhar a Sul-Americana. Se ele não ganhar essa Sul-Americana, na minha opinião, ele tem que ser demitido. Ah, mas Barbudo, que absurdo, nossa, eu não concordo com você. Tudo bem, comenta, discorda à vontade. É a minha opinião. Na minha opinião, Rogério Ceni, hoje ele tem que ganhar a Sul-Americana. Se ele não ganhar a Sul-Americana, ele tem que ser demitido. Ponto, acabou. E falando aqui do Jandrei, eu falei pra vocês, mano, na minha opinião, o goleiro do São Paulo pra mim é o Felipe Alves, hoje. Você pode pensar que o São Paulo precisa investir pesado no goleiro. Eu acho que hoje o São Paulo tem goleiro, infelizmente ele não poderia jogar a Copa do Brasil. Mas hoje o goleiro do São Paulo é o Felipe Alves. O Jandrei, ele não salva nenhum dos 3 gols. O primeiro, o São Paulo toma um gol, onde em tese, né, o Patrick ele teria que acompanhar até o final, mas a zaga tá totalmente mal formada. O Diego Costa não tá no canto, o Léo não tá marcando ninguém, o Rafinha não era nem no lado do Rafinha e o Léo tava no lado que o Rafinha deveria estar. E o João Gomes faz o gol onde deveria estar o Léo ou o zagueiro pela esquerda, lateral ali pela esquerda. É um absurdo, mas a galera fala que o erro é do Patrick que não acompanhou até o final. Acho nada a ver isso, acho que o erro é de posição ali da zaga. Mas a cabeçada não vai nada demais, o Jandrei está impressionantemente muito mal colocado. Mas vou dar uma colher de chá aqui para ele, porque a bola bate na trave e entra, beleza? Então, tranquilo. Beleza. Outro ponto que o Rogério Ceni colocou, ele reclamou que a torcida estava pedindo o Luciano. O Luciano que fez 2 gols contra o América, salvou a gente que se não fosse os 2 gols ali do Luciano contra o América, seria um jogo difícil que talvez fosse até para os pênaltis, né? Ele não colocou o Luciano hoje e ele falou, o argumento dele foi o seguinte: o Patrick estava muito bem e não entendi por que pediram o Luciano. Pediram o Luciano sabendo que o Patrick estava jogando bem, porque o Luciano e o Patrick não se anulam, dá pra jogar os 2 juntos. Dá pra você colocar o Patrick no meio, você ter tirado o Rafinha e colocado o Luciano junto.
Não se sabe se o Patrick estava desgastado. Provavelmente estava, só tinha ele correndo no ataque. Mas Patrick e o Luciano deveriam jogar juntos, ou então colocar o Nicão. Então não faz sentido isso que o Rogério Ceni fala, mas beleza. Segundo gol do Flamengo, tá? Teve a questão ali da bola na mão. Primeiro que a central do amigo lá é brincadeira, que os caras falam toda vez para defender o juiz. Parece que é uma regra interna deles lá, né? A bola bate na mão do Arrascaeta. Você pode achar a regra ruim. Eu acho a regra horrível. Mas a regra foi bem aplicada pela arbitragem. Não sei se vocês percebem, mas a bola bate no corpo do Arrascaeta antes de bater no braço. E isso por si só já não seria marcado mão, certo? Já não seria marcado mão. O jogo continua acontecendo e o juiz entende que além de não deveria ser marcado mão por ter batido no corpo do Arrascaeta, a jogada continua. Houve a finalização, houve a defesa do goleiro. Houve depois a continuação, outra defesa do goleiro, e a bola vem no Gabigol e gol do Flamengo. Então aconteceu muita coisa, a bola virou de um lado para o outro, e por isso, por ter acontecido muita coisa depois da mão do Arrascaeta, a mão do Arrascaeta lá atrás não pode ser um motivo para anularem o gol. Diferente do gol que a gente toma na final do Paulista ali do Danilo, que ele calça o Caleri, a falta acontece, a jogada acontece, o gol sai, e o juiz, por sei lá, algum segundo a mais, algum segundo a menos, não anula aquele gol por causa da falta do Danilo. Então, assim, você pode achar a regra ruim, eu acho a regra ruim. Eu acho que independente da bola bater na barriga, se a bola bate na mão do jogador e tá em ataque, tem que dar a falta, né? Ainda mais um contra-ataque. Mas a regra é essa, a regra tanto ele não daria a mão, como ele não daria se realmente fosse para dar aquela falta por ter acontecido muita coisa. E aí a culpa vai para quem? Ah, tu tá achando um culpado para o gol? Nem tô querendo achar um culpado para gol, mas existe um culpado para o gol. O cruzamento vai simples. Se você é goleiro e o cruzamento vem simples, ou você encaixa essa bola, ou você joga a bola pro meio do campo, ou você joga a bola para lateral, ou você joga a bola pro escanteio. A única coisa que você não faz é jogar a bola no espaço vazio que tá a área. E foi justamente o que o Jandrei fez. O Jandrei vai aqui, é uma bola fácil, ele é o único na área que pode usar a mão, ele joga a bola ali, se eu não me engano é o Everton Ribeiro que pega a bola e chuta, ele espalma pro meio da área, ali nem sei se dava para fazer muita coisa, não acho que dava para encaixar, não acho que dava para ir jogar para a linha de fundo, mas o chute do Everton Ribeiro acontece porque ele espalma a bola pro meio da área. E aí a bola cai no pé do Gabigol, que perdeu aquele gol lá antes, mas esse ele não perdoou. Então o Jandrei falha nesse lance, beleza? Entra o Cebolinha, investimento altíssimo do Flamengo, entrou o Vidal ali também, absurdo, mas entra o Cebolinha. Cebolinha corta para a direita, ninguém para pressionar um chute do Cebolinha, porque, repito, o meio de campo do São Paulo não existiu e é o preferido do Rogério Ceni. O meio de campo que não arma nem desarma. No chute do Cebolinha ninguém tava marcando ninguém. Eu acho que é o Léo que tem que acaba tendo que talvez ele bloquear o chute do Cebolinha. E o Jandrei nulo no gol. O Jandrei não salvou nada ontem. O Jandrei foi driblado pelo Arrascaeta no começo do jogo. O Jandrei não existiu no primeiro gol. O Jandrei atrapalhou, ajudou o Flamengo no segundo gol, onde nada iria acontecer. E no terceiro gol, o chute do Cebolinha é bom, é forte, beleza. Teve liberdade para chutar, beleza. Mas um goleiro bom defende. Se fosse do outro lado, o Santos defenderia. Ou vocês têm dúvida que o Santos não defenderia? Na minha opinião. Então, assim, a galera... Eu entendo a empolgação com o Jandrei naquele jogo contra o Palmeiras, onde ele pegou pênalti, ele foi bem nos pênaltis. Mas foi só isso. Foi só isso. Inclusive, o gol que o Palmeiras perde na defesa do Jandrei, ele foi com a mão mole. Ele só fez a bola respingar a ponto do Neves chegar. Mas quem foi herói ali foi o Neves, não foi bem o Jandrei. Mas enfim, eu entendo a empolgação da galera com o Jandrei. Eu sei que uma galera pega no pé do Felipe Alves por ter vindo do Juventude e acha que o Jandrei por isso tem que ser o titular do São Paulo, mas na minha opinião o Jandrei não é melhor do que o Felipe Alves. O Felipe Alves até agora não teve um gol, que foi culpa dele. Na minha opinião jogou básico. Você falar de reposição de bola, o Jandrei também ontem errou um monte. Então, na minha opinião é isso, certo? O Jandrei ontem mal demais. Mas a sequência do São Paulo é difícil. A sequência do São Paulo não é fácil. E repito, o São Paulo precisava estar bem nessa altura
no Campeonato Brasileiro para ter uma Copa mais tranquila. Talvez se poupar contra o Fortaleza agora e jogar contra o Atlético Goianiense seria a melhor escolha. Mas o São Paulo não se dá esse luxo. Por quê? O São Paulo tá mal no Campeonato Brasileiro e a 6 pontos da zona de rebaixamento. Se você deixa isso ficar assim, você pode se complicar mais lá na frente. O Fortaleza começou muito bem o segundo turno, já passa o São Paulo se continuar nessa pegada. Então Fortaleza tá com 100% de aproveitamento no segundo turno e vai jogar contra o São Paulo dentro do Morumbi. Não podemos perder essa partida. Tendo um jogo fora de casa na Sul-Americana contra o Atlético Goianiense. E pode ter perdido para o Corinthians, ter sido goleado pelo Corinthians. Mas é um time que tem qualidade para atrapalhar o jogo do São Paulo. Então, calma. Eu não acho que é para o São Paulo poupar ninguém. Inclusive, eu acho engraçado isso, porque eu não gosto do Fernando Diniz. Não gosto mesmo do Fernando Diniz. Mas lá tá ele, jogo atrás de jogo, usando a mesma equipe. O Fernando Diniz usa o mesmo time titular. Ninguém se contunde, ninguém tem lesão muscular e nem nada do tipo. E o time dele sempre é aquele time titular para sempre garantir o resultado, jogar da forma que ele quer. E o Rogério Ceni, além de ter um time titular ideal, meio duvidoso, toda hora ele vai trocando. Aí, é provável dele trocar o time no fim de semana contra o Fortaleza. A gente não conseguiu o resultado que quer, talvez até perder o jogo, para jogar com o time titular contra o Atlético Goianiense. Depois desse jogo contra o Fortaleza, nós vamos enfrentar o Cuiabá fora de casa. Vocês sabem que é o típico jogo que o São Paulo adora perder ponto. Então, assim, se perder para o Fortaleza, ou se empatar para o Fortaleza, virou obrigação ganhar do Cuiabá para o Campeonato Brasileiro. Entende o tamanho do problema? Porque depois tem um jogo da volta contra o Atlético Goianiense, onde dentro de casa duvida, a não ser que o São Paulo enfie uma goleada no Atlético Goianiense fora de casa, dentro de casa o São Paulo não vai poupar o time, certo? E no outro fim de semana, depois desse jogo contra o Cuiabá, tem o Corinthians dentro do Morumbi. Em clássico contra o Corinthians dentro do Morumbi. Se passa esses 3 jogos e o São Paulo não pontua como deveria, eu acho que no mínimo 6 pontos o São Paulo tem que fazer. O São Paulo vai chegar, cara, a 26ª rodada. Faltariam então 12 rodadas aí até o final do campeonato, podendo ter aí um problema sério em relação à zona de rebaixamento. Então, repito, a Sul-Americana é obrigação do São Paulo, mas o São Paulo tem que se atentar a essas coisas aí para não se complicar. Quero saber a tua opinião. Tô bem bravo com o jogo de ontem, para ser sincero com vocês, tá? Repito, não acho que o São Paulo deveria passar, mas essa teimosia, ela me espanta, essa teimosia, ela me deixa triste, essa teimosia. Eu não aguento, cara. Eu não aguento, eu não passo pano, eu não tenho motivo para passar pano, eu não vou passar pano. Beleza? Mas quero saber a tua opinião. Curte, comenta, compartilha, se inscreve aí se gostou do vídeo e até o próximo.